Oi, pessoal. Então, dando continuidade à nossa videoaula de célula vegetal, agora a gente vai destacar um pouco mais as características de alguns constituintes citoplasmáticos que são exclusivos das células vegetais, sendo estes os plastídeos, os peroxissomas e o vacúolo. Vamos lá? Bom, então os plastídeos, eles são, na verdade, estruturas vesiculares, tá? É como se fossem bolsas, e essas bolsas, elas podem variar em relação à composição química daquilo que armazena, daquilo que está armazenado, tá? Então, dessa forma, a gente pode ter nessas estruturas, nesses plastídeos, ou também podem ser chamados de plastos, substâncias de diversas naturezas e de diversas funções também. Então, a gente pode ter plastídeos de reserva de nutrientes e substâncias afins. A gente pode ter plastídeos relacionados a armazenamento de pigmentos e, dependendo da natureza desses pigmentos, a função ela também vai ser bastante variável, como a gente tem aqui a diferença entre cloroplastos e os cromoplastos, beleza? Mas, de um modo geral, então, esses plastídeos, eles são constituintes citoplasmáticos vesiculares, tá? E eles são formados por uma dupla membrana, semelhante aos tilacoides, tá? E aí a constituição, a composição e a estrutura, ela vai ser bem semelhante, independente da natureza desses plastídeos. No interior desse plastídeo, a gente tem uma matriz, também pode ser chamada de estroma. E o que é que a gente tem nesse estroma? A gente tem um DNA circular, ou seja, lembra lá daquela teoria da endossimbiose? Então, eu tenho aqui, na verdade, uma estrutura que antes era um organismo independente do organismo que realizou a digestão, a fagocitose, né? Então, é um vestígio que corrobora a teoria da endossimbiose, tá? Então, eu tenho DNA circular, essas vesículas, esses plastídeos, eles são autoduplicáveis, são eles mesmos que controlam a sua divisão celular, beleza? A gente também vai encontrar, consequentemente, ribossomos, enzimas de transcrição e tradução proteica, e eles vão estar relacionados, como eu falei já, a uma diversidade de funções metabólicas. Bom, vamos lá. Quando a gente fala, então, de plastídeo fotossintetizante, a gente está falando de um plastídeo que vai apresentar, que vai assumir um nome característico, um nome próprio, chamado de cloroplasto. Tá? Então, o que é o cloroplasto? É esse plastídeo que vai apresentar uma grande quantidade que vai apresentar uma grande quantidade de pigmentos fotossintetizantes. E esses pigmentos fotossintetizantes está relacionado exatamente a essa natureza, né, dessas enzimas que são as moléculas de clorofila. Então, cloroplasto vem do principal composto, do principal pigmento armazenado nessas estruturas, que é a clorofila. Lembra que nós temos clorofilas de diversos tipos, tá? Mas todos os organismos fotossintetizantes, todas as embriófitas, elas caracterizam-se por apresentar a clorofila A e clorofila B como sendo as principais componentes dessas estruturas, tá? Então, essa estrutura bem clássica do cloroplasto, quando a gente tem lá os nossos esquemas do livro do ensino médio, né? Mas, mais uma vez, aqui em micrografia eletrônica, a gente tem essa visão de cloroplastos. São mais ou menos discos, né? Achatados, dorsiventralmente. E eu tenho essas partezinhas mais escurinhas aqui, que são exatamente os grânulos, né? Onde nessas estruturas aqui, aliás, os tilacoides, onde nesses tilacoides, nas membranas do tilacoide, é que a gente tem essa grande concentração das moléculas de clorofila, dessas proteínas fotossensíveis, que são as moléculas de clorofila. Quando a gente vai para um arranjo da folha, que é o principal órgão fotossintetizante, como é que a gente vai enxergar esses cloroplastos? A gente pode encontrar nas células epidérmicas, que são essas primeiras células aqui dessa camada mais superior e também na camada inferior, né? E praticamente todos os tecidos
que vão constituir a folha, né, esse meio da folha, que é chamado de mesofilo, também são tecidos ricos, né, da presença desses cloroplastos. Lembra que a folha, a principal função da folha é essa. Então, praticamente todas as células vão apresentar uma grande abundância, né, dessas vesículas que são os cloroplastos, tá? Bom, além dos cloroplastos, a gente tem também ainda uma outra natureza de plastídeos, que são os cromoplastos. São plastos que vão apresentar um predomínio de outros pigmentos que são fotossinteticamente inativos. Não vão estar associados à fotossíntese, mas eles também vão apresentar um predomínio de cores, né, que vão estar relacionados a outras funções. Que funções são essas? Por exemplo, sinalização em relação à atração para polinizadores e dispersores. Então, uma planta que está iniciando seu processo reprodutivo vai produzir lá as suas flores e imagina se as flores elas fossem verdes. Elas iam ficar meio que camufladas no meio da vegetação, elas não iam se destacar se os cloroplastos também fossem predominantes, né? Se a clorofila fosse o pigmento predominante nas flores também. Então, se eu tenho o predomínio de um outro pigmento de uma outra cor, como por exemplo os carotenos, de uma coloração amarela, alaranjada, o leucopeno, que são os vermelhos, as xantofilas, que são roxas, tudo isso se destaca dentro da folhagem, né? Dentro da folhagem. E aí, então, a gente tem uma maior atratividade para esses animais fazerem o serviço que é a reprodução sexuada dessas plantas. O mesmo vale para frutos. Inicialmente, quando a gente tem um fruto verde, o que é esse fruto verde? É aquele fruto que até fica difícil para a gente, né? Encontrar o fruto no meio também do dossel daquela planta, no meio da sua folhagem. Por quê? Na verdade, a planta está querendo esconder o seu fruto porque ele ainda não está pronto para ser disperso. O embrião no interior ele ainda não amadureceu. Então, sim, é uma estratégia da planta, né, meio que guardar, preservar, porque ele ainda não atingiu a sua maturidade e o seu tempo de formação. Então, quando um fruto amadurece, o que a gente observa? Uma mudança de coloração. Ele sai de uma coloração verde para uma coloração agora mista. Então, eu posso ter lá tons, né, sobressaindo-se. Quando a gente pensa, por exemplo, na manga-espada. Então, a manga-espada ela já começa a ter áreas amareladas na sua casca, indicando o quê? Indicando que aquele fruto já está maduro. Também tem o quê? Um aumento de uma substância odorífera, de um sinalizador odorífero, que vai também potencializar a localização daquele fruto maduro para os seus dispersores. Isso eu estou falando de manga porque é um fruto que predominantemente é verde, mas aí quando você pega manga rosa, né, e tantos outros frutos, a gente observa o quanto ele vai crescer e se destacar dessa folhagem. Então, os pigmentos que não são fotossintéticos, eles vão assumir exatamente essas funções secundárias aí importantes para a reprodução e dispersão dos seus propágulos. Então, aqui a gente observa como ficam esses vacúolos, né, essas vesículas cheias desses pigmentos fotossintetizantes. Pigmento fotossintetizante não, perdão. Desses pigmentos acessórios, né? E aí, então, esses pigmentos, no meio de um citoplasma hialino, né, transparente, translúcido, ele vai, então, se destacar, ele permite, né, sobressair esse predomínio da sua reflexão de luz. E aí, então, a gente tem, ó, vê só o quanto fica aqui o tomatinho meio que escondido aqui, a mesma coloração, ele meio que se mimetiza, né, na folhagem, mas olha como o fruto maduro a gente não consegue esconder, né? Então, isso vale tanto para frutos, né, quanto também para folhagem, tá? Então, se as folhagens elas vão também indicar alguma informação específica, né, a gente vai observar essa transição também acontecendo. Um outro tipo de plastídeo é o que a gente chama de leucoplasto.
esses plastídeos eles não vão ter uma função de atração por coloração, nem fotossíntese, mas eles vão ter uma função relacionada a armazenamento de alguma substância. Então, são plastos que vão assumir essa função de reserva e eles podem reservar substâncias de diversas naturezas, tá? Eles podem armazenar amido, né, proteínas de um modo geral, gorduras, e geralmente a gente vai encontrar esses leucoplastos em órgãos que não estão expostos à luz. Então é muito comum que as raízes elas tenham esse tipo de plasto para promover o armazenamento dessas substâncias de reserva. Uma característica também que a gente pode observar desses plastídeos é o que a gente chama de interconversão. Então, dependendo da demanda da planta, dependendo da situação, da condição ambiental momentânea, esses plastos eles podem mudar a sua funcionalidade. Por exemplo, todos os plastos, tá? Eles são formados por uma estrutura, né, única que a gente chama de proplastídeo. Então, esse proplastídeo é como se fosse um plastídeo indiferenciado. É um plastídeo totipotente, eu posso me transformar em qualquer coisa. Então, se eu tiver numa célula de folha, eu posso me converter para um cloroplasto, né? E se for uma estrutura de raiz, eu vou me desenvolver em um leucoplasto, tá? Se eu for para uma flor, eu posso me desenvolver em um cromoplasto, né? Enfim, a gente pode ter a diferenciação, ou seja, a alocação diferenciada, a alocação específica daquele plastídeo, né, de acordo com o local para onde ele está sendo destinado, tá? Para que célula, para que órgão ele está sendo destinado. Mas agora imagina que você tem na tua folha, né, você tem lá um cloroplasto. Só que esse cloroplasto, ele está numa folha de um local sombreado. E aquela planta, ela é uma planta de pleno sol, né? E aí o que está acontecendo? A minha molécula de clorofila, ela não está sendo totalmente utilizada na sua máxima potencialidade. E aí pode acontecer o quê? Eu tenho um outro pigmento fotossintetizante que ele trabalha melhor nesse comprimento de onda que não é de luz plena, que não é de luz intensa, como a molécula de clorofila seria ótimo para ele. E aí, então, eu posso ter um outro tipo de plasto, né, de cromoplasto, sendo alocado, e aí essa minha folha funcionaria melhor. Mas, consequentemente, ela também vai ganhar uma outra coloração. Ela vai deixar de ter esse verde como sendo a coloração predominante para ter uma coloração mais, digamos assim, ciano, uma coloração mais azulada, mais arroxeada. Por quê? Aquela minha planta, ela está inserida num ambiente que não é o ambiente propício para as moléculas de clorofila. Então, aí eu posso ter uma interconversão desses plastídeos. Então, ora um plastídeo que está armazenando apenas reserva, né, substâncias de reserva, se a planta tiver uma necessidade específica, ele pode, de repente, armazenar pigmentos, ou ele pode passar a ser um cloroplasto. Então, tem esse jogo de cintura, tem esse rearranjo também que é possível, tá? Dependendo das condições e da localização desses plastídeos, né? Em que tipo de célula, que tipo de tecido esse plastídeo vai estar localizado. Então, existe esse jogo aí, esse malabares aí que as plantas elas podem realizar dependendo da necessidade momentânea, né, relacionada ao seu